Lando Norris, o campeão da temporada de 2025, o primeiro título do piloto inglês. E eu vou colocar o Thiago Mendonça neste momento numa encruzilhada aqui, chegando e tal. Norris campeão por causa da McLaren ou apesar da McLaren? É um bom ponto, Érico. E eu diria que campeão com a McLaren. Acho que os dois fizeram um trabalho, os dois cometeram erros, né, tanto a equipe quanto o piloto ao longo do ano, tiveram suas falhas, tiveram seus momentos de baixa. Nesse final de ano, a McLaren complicando tudo, com desclassificação, enfim, tornando a vida dele mais difícil, a quebra também lá na Holanda, que não é McLaren, mas enfim, Mercedes, enfim, todo o trabalho ali. Então eu acho que foi uma construção e claro que a gente pode apontar as falhas de um e de outro, mas eu acho que não dá para a gente dizer campeão apesar da McLaren, porque a McLaren deu a ele um carro fenomenal. Tendo partido em 2023 de um carro muito ruim. Sim. Então ela conseguiu fazer uma transformação e isso passa também pelos seus pilotos, né? Quem é que você tem no cockpit, para chegar onde ela chegou hoje, para conquistar um título mundial de pilotos que ela não conquistava desde 2008 com Lewis Hamilton. Eu acho que a gente tem de valorizar o trabalho dos dois, tanto do Norris, e a gente pode falar mais sobre isso, né? A forma como ele conseguiu provar muita gente errada, inclusive eu para mim, o estereótipo do campeão do mundo é o cara que é implacável, que atropela todo mundo, que é um malvadão, e no meio do ano ele se opôs a isso, falou, eu não sou esse cara, né? Ele deixou bem claro, e ganhou o campeonato mesmo assim. Então, acho que é um destaque, um detalhe interessante aí, a gente ter um campeão diferente e do estilo dele, do jeito que ele queria ser. Acho que isso é uma coisa muito valiosa. E tem essa questão, né, das palavras, né, Isaac, as entrevistas que ele concedeu e, de alguma maneira, aquilo que ele falava, ele conseguiu provar, né? Não quis ser um campeão sendo babaca, né? Então acho que tem uma vitória, inclusive, sobre a narrativa construída dele, porque, querendo ou não, ele cresce, ao mesmo tempo, o fator mental vai contra o próprio companheiro de equipe, que era o cara gelado, o cara frio. Então acho que, nesse caso, o mérito, no final ali, ele podia falar, sei lá, xingar os detratores, enfim, ele preferiu comemorar, tá tudo certo, né? Não, e tá correto, tem que comemorar mesmo. Foi um campeonato em que ele teve só o Max Verstappen correndo por fora, e eu acho que esse é o grande ponto, sabe? A briga de narrativas não é nem com o Oscar Piastri, porque, como a gente já falou muitas e muitas vezes, o Oscar também não é um cara que tem a personalidade de ser muito imbativo com as palavras, de ser muito agressivo com as palavras. Pra mim, a briga de narrativa entre não ser um babaca na pista, não ser um babaca com as palavras, vai diretamente com a postura do Verstappen. Que por mais que o Verstappen de 2025 seja um cara mais tranquilo, um cara com a cabeça mais no lugar, ele ainda faz coisas como ele fez na Espanha, que é jogar o carro pra cima do outro de propósito, porque ele tava bravo. E ele ainda tem uma forma muito ríspida de responder, uma forma muito ríspida de se comunicar. E não tô falando aqui o que é certo ou errado, mas pra mim essa divergência, né, de narrativas é muito com o Verstappen. Porque o Piastri, pra mim, ele e o Norris, por mais que um seja mais aberto em falar sobre os seus problemas, em falar sobre os seus defeitos, em falar sobre o quanto ele lutou e batalhou contra ele mesmo, né, ali contra os seus monstros internos, mas ele e o Piastri têm uma personalidade de certa forma parecida. Os dois são mais comedidos na hora de atacar alguém, os dois são mais comedidos na hora de apontar os erros, os dois são mais comedidos na hora de mostrar quem tá errado ou quem tá certo numa história. E o Verstappen não. Ele não tem medo de apontar o dedo, ele aponta mesmo assim o dedo, e ele é muito... Eu não falaria infusivo, mas ele é muito direto e muito forte com o que ele quer dizer e com o que ele quer fazer. Então, pra mim, essa é uma grande resposta pro próprio Verstappen. Não diretamente pra ele, mas pras pessoas que sempre falavam que pra ser campeão você precisa ser mais ou menos como o Verstappen. E não é bem assim. Não há um modelo pré-definido de um campeão. Não há. Você pode ser você mesmo e conquistar o que todo mundo quer, que é ser campeão. E isso até pra gente mesmo, e eu também coloco, que é um estilo que talvez não nos agrade tanto, até talvez
por não nos render grandes histórias, enfim, e o Verstappen sempre é uma questão mais polêmica, mas de certa forma ele consegue provar, né, para todo mundo ali que o jeito dele, do jeito que ele pensou, é o que estava certo, acabou sendo. Esse é um grande aprendizado que a gente tira, né, de 2025 e acho que para toda uma geração que vem aí. Porque a narrativa sempre foi essa, acabei de falar, o estereótipo do campeão é esse. Se você pega um campeão bonzinho aí, vai, o Vettel, mesmo assim, pisava na cabeça do Weber lá no vai falar com o Weber isso, que é bonzinho. Exato, então, mesmo os mais bonzinhos tinham os seus momentos ali de egoísmo e de brigar por espaço. Então, e isso sempre foi muito colocado para as novas gerações, que você precisa ser assim, que você precisa ser o cara mais forte do mundo, que você vai chegar lá, não pode mostrar suas fraquezas. Olha, talvez dê para mostrar suas fraquezas e transformá-las em coisas fortes, como disse o próprio Lando Norris, né, que ele transformou as fraquezas dele em potencial e trouxe resultados, conseguiu se recuperar muito bem de momentos no campeonato em que todo mundo dava como carta fora do baralho. Então, sem dúvida alguma, ele cria uma narrativa diferente que eu acho que pode ajudar muita gente daqui em diante que não se identificasse com esse perfil matador. E assim, e é interessante porque o Norris, ele tem esse perfil sendo um cara que não é um piloto extraterrestre. Pra mim, ele é um piloto muito bom, mas ele não entra na prateleira do Hamilton, ele não entra na prateleira do Verstappen, ele não entra na prateleira desses super campeões. Então, é muito interessante ver que o comportamento dele vai totalmente na contramão desses caras. E ele ainda consegue. Então, é um ensinamento. De tipo assim, cara, você não precisa moldar a sua personalidade no outro, porque eles são super campeões, pra ser como eles. Eu posso ser eu mesmo e ainda assim conseguir, claro que não o mesmo do que eles, porque eles são multicampeões, mas eu posso conseguir entrar no hall dos campeões. Eu só preciso ser eu mesmo. E aí eu acho que também tem a questão da partir do ano que vem, a gente não sabe como vai estar a hierarquia, né, das equipes, dos pilotos, mas eu acho que também esse título, ele tem uma tendência a crescer mesmo com ele já resolvido, no sentido de que se o próprio Norris conseguir mais títulos ou se mostrar que tem que estar em prateleiras mais altas da história da Fórmula 1, esse título ele ganha muito mais relevância mesmo depois de alguns anos. É o caso, por exemplo, do próprio Nico Rosberg, que ele mesmo faz questão de subir ali o Ibope do Hamilton, porque ao fazer isso, 2016 aumenta também, porque eu derrotei o cara que é tudo isso. E talvez no início daquela temporada de 2016, ele não tinha o respeito da galera ainda. Todo mundo meio que, até de uma forma jocosa, ganhou, mas daqui a pouco você vai ver. Tal. Sim. E no final ele vai e tira o Hamilton do sério, né? E você vê o Hamilton numa zona fora da zona de conforto dele, tentando, né, talvez desesperadamente tentar reverter a situação e não consegue. Então eu acho que a tendência nos próximos anos esse título aumentar vai depender muito do que o próprio Norris fizer na Fórmula 1. E a gente está falando de 35 seres humanos que ganharam o campeonato no mundo de Fórmula 1, né? Então já é uma lista muito seleta. Eu acho que ficar procurando, esse é um dos piores, aí lembra do Damon Hill, do Jacques Villeneuve, enfim, Rosberg. É uma bobagem, porque a gente conhece muitos pilotos talentosos que não chegaram nem perto disso, que não conseguiram ganhar um campeonato mundial. Então, para mim, a gente tem de valorizar, sim, essas conquistas, e acho que você olha para a carreira do Norris de forma completa, sempre foi um cara muito talhado para ser campeão do mundo, cumpriu um objetivo, cumpriu do jeito dele e está numa lista super seleta, tem de ser valorizado. E é interessante, né, porque quando a McLaren começou a dar ele mínimas condições para se colocar nessa posição, ele correspondeu. Porque muita gente esquece que o Norris chega na McLaren quando ela era uma draga. Quando a McLaren passava uma das suas piores fases ali, né, nessa Fórmula 1 recente. E ela vai evoluindo e ele vai evoluindo junto. Então eles cresceram juntos, né? Então é como se coroasse também essa evolução da McLaren e a evolução de uma pessoa que tá ali quando tava tudo muito ruim, segurou a onda, ajudou a equipe a crescer como equipe e levou ela a esse patamar, né? Porque o Norris tem a sua primeira temporada na McLaren como 11º colocado. E a partir daí ele só vai evoluindo e só vai subindo no campeonato até chegar onde ele tá hoje. Então ele sai de 11º na primeira temporada e vem 9º, 6º, 7º, 6º, 2º e campeão do mundo. Então é uma evolução, uma linha, né, uma curva que acompanha
enquanto a McLaren estava em baixa, ele também não conseguia mostrar o que ele era capaz. A McLaren foi subindo, ele foi acompanhando junto. Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele foi campeão com a McLaren, apesar da McLaren na reta final quase tirar o campeonato dele. Muito se fala disso, né? Dessa questão também. O que jogou o Verstappen na briga novamente foi justamente aqueles erros da McLaren. Você falou dessa evolução da McLaren, Isa, é sempre bom registrar também um personagem brasileiro importante nessa evolução da McLaren, né? Foi o Jules Ferrand, né? Que infelizmente nos deixou, já vai fazer acho que 2 anos. Foi final de 2023, exato. Quando a McLaren tinha iniciado a retomada dela ali no meio do ano. Muita gente atribui ao Jules Ferrand pavimentar esse caminho, essa evolução e infelizmente ele nos deixou, né, tão prematuramente e faz falta, hein, Gil? Faz muita falta. A Mint oferece consultoria de investimento com atendimento humanizado? Como funciona? É pago? Na Mint, os clientes que investem a partir de R$10 mil têm acesso ao Mint Advisor, um programa que oferece atendimento exclusivo e humanizado com o nosso time de especialistas. Você tem acesso direto por e-mail ou WhatsApp para tirar dúvidas sobre o app, descobrir tendências e oportunidades do mercado e como melhor ajustar os seus investimentos ao seu perfil e aos seus objetivos.